Vamos lá? Eu vou falar em português para vocês ouvirem minha voz em português pelo menos uma vez nessa história toda. Já que tem tradução, não aguento, mas fala inglês. Bom, o Antônio, já é a segunda vez que o Antônio vem aqui. O Antônio é professor de História na PUC e na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E ele é especializado na História do Brasil com foco na nossa cidade, cultura urbana, cultura moderna e modernidade. Ele é autor de vários livros, e livros inclusive de história do Rio de Janeiro, como João do Rio, a cidade poeta. João do Rio foi um importante cronista da cidade. Bom, Antônio, bem-vindo. Obrigado. Boa tarde para todas e para todos. É um prazer estar aqui. Eu não gosto de começar me desculpando, mas vou pedir desculpa porque eu não tenho um receio enorme de falar o meu inglês para vocês, então eu pedi ajuda às meninas para elas poderem tornar mais claro aquilo que eu vou expor para vocês. O Pedro me pediu, como vocês vão ficar a semana inteira aqui, que fizesse uma observação geral sobre aquilo que vocês veem da janela, né? Que é a Praça Tiradentes e o entorno da Praça Tiradentes, já que vocês vão atuar, né, nessa experiência de poder fazer um design sobre esses arredores. Eu sei também que hoje vocês circularam pelo Rio de Janeiro, viram boa parte da cidade, uma das partes mais importantes no sentido da sua dimensão histórica e cultural. É uma pena que vocês não viram o outro lado, mas quem ficar por aqui era bom ver o outro lado, o lado da zona portuária, que está num processo de mudança importante, onde se vê os contrastes entre aquilo que é a possibilidade do futuro e aquilo que é a experiência do passado. Então é bem interessante andar por aquela área da zona portuária para a gente sentir um pouco a presença da diversidade na cidade do Rio de Janeiro, já que a cidade é caracteristicamente marcada exatamente por esse processo cultural, de associação de várias culturas, de miscigenações, de trocas culturais, e é importante a gente sentir isso um pouco, né, desse palimpsesto, né, que é a cidade do Rio de Janeiro, essas dobras todas que a cidade tem. Para vocês poderem entender um pouco aquilo que é o nosso tema, é necessário que a gente faça uma certa aproximação daquilo que é, no nosso entender, a cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro tem uma marca muito particular, e essa marca particular marca a cidade até hoje. E a principal referência da sua particularidade é que, embora ela seja o tempo inteiro considerada uma cidade portuguesa, ela no fundo é uma experiência muito maior que apenas de uma nação de Portugal. A cidade nasce do encontro de duas culturas europeias, a cultura francesa e a cultura portuguesa. E essa tensão entre essas duas culturas acaba fornecendo vários elementos que compõem a própria história do Rio de Janeiro. Eu não sei se vocês passaram pela Confeitaria Colombo, que é aqui na Gonçalves Dias. A Confeitaria Colombo é um exemplar dessa tensão, né? Ela é francesa, criada por um português, né? E com português com nome estranho. Eu não sei se vai ter tradução para você, chamado Lebrun, de Lebre. Eu não sei se vocês passaram por lá. Eu acabei de publicar a segunda edição do livro da Colombo, que está lá para vocês verem. É um livro que eu acho muito bonito. Eu gostei muito de fazer o livro, então se vocês tiverem oportunidade, deem uma olhada no livro para ver e ter uma ideia, porque o livro, na verdade, a gente bolou a ideia de transformar a cidade, a Colombo, em dois personagens, né? E a história que é contada ali é a história do diálogo entre cidade e confeitaria. Então é uma experiência que foi muito interessante em termos de produção de livro, em termos de produção bibliográfica. Essa marca dessa tensão entre França e Portugal, ela, como eu disse, acompanha a história do Rio de Janeiro, e com o andar da carruagem, o andar do tempo, ela é integrada por uma outra cultura importante, que são as várias culturas africanas que vêm para cá,
junto principalmente com a portuguesa, mas como a cidade do Rio de Janeiro se abriu para o mundo, ela desde o início, como a capital, não sei se vocês sabem dessa história, a capital da colônia Brasil era Salvador. São Salvador, uma outra Bahia, também interessante. As Bahias são muito interessantes do Brasil, né? Esse jogo de Bahias. E a capital sendo lá, essa área sul do Atlântico ficou aberta. E ficou aberta não só para aquilo que a gente chama de pirataria, que na verdade não é pirataria, mas para esse movimento comercial que ocorre na área sul no contato com a Ásia, África e a região do Prata, por conta da presença espanhola, da Prata e do ouro espanhol, que desciam também por ali pelo vice-reino, chamado vice-reino do Prata. Então a cidade ficou no meio e ela acabou sendo um centro importante de todo esse movimento que incluía África, Ásia, Europa e a Espanha pelo outro lado, né? A América pelo outro lado. E isso deu a ela uma marca de diversidade muito grande, ao mesmo tempo que garantiu com que ela ficasse um pouco afastada daquilo que eram as tensões políticas de Portugal, pelo menos durante o período que vai até o século XVIII, quando há uma mudança importante que modifica a cidade, que é a transferência da capital de Salvador, em 1763, para o Rio de Janeiro, através do governo do Pombal, o Marquês de Pombal, em Portugal, e ele modifica a política portuguesa para a América e o Rio de Janeiro acaba virando a capital e com isso a cidade ganha maior referência e maior diversidade também. E é exatamente nesse momento que essa praça começa a ganhar destaque. E começa a ganhar destaque, não que ela não tivesse destaque anteriormente, mas essa praça nasceu na interseção entre a zona urbana da época e a zona rural. Ela estava no limite da cidade, ela era o início do sertão do Rio de Janeiro, da área fora daquilo que era a referência do urbano, que era basicamente limitada por uma rua que vocês devem ter passado, que é a Rua Uruguaiana, que chamava Rua da Vala. É uma rua aqui logo, aqui perto, é uma rua importante, é uma das ruas mais largas da cidade, porque era a rua que recebia o esgoto e a água da chuva na cidade, e por isso era chamada de Rua da Vala. E ali era o final da cidade, o final do urbano. A partir dali tínhamos o sertão. E a praça que vocês hoje veem aqui, ela começa como um descampado chamado Rocio Grande, que era o ponto de ligação de todas as mercadorias que vinham do interior para o porto do Rio de Janeiro, que é ali na Praça 15, vocês passaram lá no Largo do Paço, onde era o porto do Rio de Janeiro, e essa praça servia de depósito, de referência de intermediação. Ela era um ponto de recolhimento das mercadorias que eram levadas para o porto do Rio de Janeiro. E ela se manteve assim durante todo o século XVII. Depois ela foi ocupada pelos ciganos, que fizeram da praça o comércio de cavalos no Rio de Janeiro. Os ciganos expulsos de Portugal nessa época tomaram a praça e transformaram a praça num comércio de cavalos. É engraçado que posteriormente a praça ganhou o regimento de cavalaria da polícia da cidade, que até hoje está ali localizada do outro lado da praça, né? Então essas referências históricas iniciais, elas são importantes para a gente entender como é que essa praça foi se desenvolvendo. Então ela começa como uma área de intermediação entre o rural e o urbano, e a partir do século XVIII ela vai ganhando uma nova forma, uma referência nova. Primeiro porque ela vai se transformar na referência importante para aquilo que era o trabalho de castigo dos escravos, os castigos públicos dos escravos. Ela vai virar a Praça do Pelourinho. O Pelourinho era referência, era um obelisco, digamos assim, onde os negros eram
tratados e recebiam as chibatadas e os cativos na praça para todo mundo poder ver. Evidentemente que também era uma praça de enforcamento dos negros fugidos, né? A Praça da Forca. Há uma referência também no século XVIII ao Tiradentes, mas na verdade o Tiradentes não foi enforcado nessa praça, ele foi enforcado aqui um pouco mais à frente, na esquina da Avenida Passos, essa grande aqui, com a Senhor dos Passos, a Rua Senhor dos Passos. Vocês devem ter passado por ali quando foram ao Saara. Mas esse período do século XVIII, ela também ganhou o nome de Campo da Lampadosa, porque há uma igreja aqui pertinho de Nossa Senhora da Lampadosa, criada pela Irmandade Negra da Lampadosa, e que acabou fazendo da praça o seu terreiro. As igrejas normalmente mantinham diante dela um terreiro, e a praça acabou se transformando numa referência de terreiro do Largo da Lampadosa. E ela começou a adquirir aquilo que é o movimento dela, seja no sentido das romarias, seja no sentido das festas, das quermesses, das feiras que eram feitas aqui na praça. Só no século XIX é que a praça ganha uma referência de centralidade para aquilo que é o movimento urbano de evolução da cidade. Tá? Até então, até esse momento, século XIX, a dimensão central da cidade estava constituída por dois espaços importantes: o espaço da Praça 15, onde existia o Paço, e o espaço do passeio público, que é ali próximo da Lapa, onde há um jardim importante hoje, que também era a área de desenvolvimento da cidade na direção sul. No século, com a chegada da família real, em 1808, essa praça ganha uma referência nova, que vai se tornar um outro centro importante em função da expansão da cidade para a área do Antigo Sertão, expansão para a região que é a região hoje da chamada Cidade Nova, a região do campo da aclamação, que hoje é a Praça da República. Então, a Praça Tiradentes acaba servindo de base para essa criação de uma nova centralidade para a cidade, que expande a cidade na direção do seu interior. É uma praça importante nesse sentido para a evolução urbana do Rio de Janeiro. E com esse processo de centralidade que ela ganha, ela vai recebendo toda uma carga nova de imóveis urbanos referidos exatamente a esse processo de recepção da cultura portuguesa aí. Só que, de novo, aquela relação entre França e Brasil se faz, principalmente porque Dom João, que depois vira Sexto, acaba fazendo um empreendimento importante no sentido de dar à cidade do Rio de Janeiro uma referência não só de capital do Brasil, mas de referência europeia da América, por conta da ideia de civilização que se desenvolvia na Europa após o Iluminismo e depois da presença napoleônica. Ela vai ganhar uma referência nova exatamente porque em 1816 vai chegar ao Rio de Janeiro uma missão artística francesa, chefiada por Le Breton, e que vem duas pessoas que são muito importantes na ambiência da praça e no desenvolvimento da própria cidade. Um é um pintor ultra conhecido, um pintor histórico chamado Debré, que acabou configurando a própria história da cidade naquilo que é a representação que ele faz do cotidiano da cidade. As pranchas do Debré são importantérrimas para a gente poder entender a cidade nesse período do século XIX, principalmente na primeira metade do século XIX. E vem junto com ele um arquiteto extremamente importante também, chamado Grandjean de Montigny. O Grandjean de Montigny era um grande arquiteto, embora jovem, tinha sido convidado para vários lugares na Europa e na Rússia, mas escolhe vir para o Brasil, e no Brasil ele se destaca porque é aquele que vai dar sentido, vai dar forma à organização urbana do Rio de Janeiro durante o período inicial, a primeira metade do século
XIX. E a praça vai ser objeto da ação do Debré, e com ele, evidentemente, várias presenças importantes da nobreza europeia que vem com Dom João e da nobreza da terra, a nobreza brasileira, vão escolher esse espaço como um espaço importante para aquilo que são as manifestações mundanas da cidade. Porque há um espaço sacro da cidade, que é um espaço meio misturado entre comércio e religião, que é a Praça 15, vocês viram as igrejas, a Sé, etc., e o poder, evidentemente, e aqui nessa região, como é um pouco afastado dali da Praça 15, acabou se transformando num experimento da mundanidade, é um experimento do mundano no Rio de Janeiro. E aqui começaram a se processar tudo aquilo que são as esferas de lazer da cidade, em especial, na época, o teatro. E o teatro, evidentemente, vocês devem saber, tem uma função importante, pedagógica, didática, principalmente para uma sociedade que era o tempo inteiro marcada pela oralidade, né? Uma sociedade que não lia, uma sociedade analfabeta. O teatro era fundamental para servir de base ou de exemplos para o funcionamento da própria ideia de civilização que vinha colada na ideia da vinda da corte para cá. A cidade, além de ganhar, a Praça Tiradentes, além de ganhar essa referência nova da ideia do mundano com os teatros, também foi palco importante de algumas referências para aquilo que na época era o público, né? O povo. Como aqui é uma área importante pelas feiras, quermesses e pelos teatros, havia um ajuntamento muito grande de pessoas. Então, é exatamente nessa região que nós vamos ter o principal teatro da cidade, o Teatro São João, que era um teatro real e que vai servir de lugar para as manifestações de Dom Pedro com relação a Dom Pedro I, com relação à Constituição brasileira e aquilo que significa a independência do Brasil com relação a Portugal. E a praça começa a adquirir um sentido político a partir daí. Esse sentido político se mistura com a ideia do mundano, já que no caso do Rio de Janeiro há uma outra marca muito importante para a cidade, que faz com que as praças sejam extremamente significativas, e é bom que vocês não tenham visto essa praça antes. O Pedro e o pessoal que é do Rio de Janeiro sabe disso, né? Essa praça era rodeada de grades, né? Extremamente sucateada, extremamente desprestigiada naquilo que é o poder público, e hoje ela ganhou uma reforma a partir de 2010, em que ela ficou com essa forma. Recuperou não a forma, né, original dela, mas ela ficou extremamente interessante para aquilo que é a marca do Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro tem como marca importante a ideia da rua. A rua do Rio de Janeiro, o espaço público, é o espaço fundamental da vivência do carioca. O carioca gosta da rua, o carioca não gosta de ficar em casa. E essa é a marca da cidade, e a cidade acaba fazendo das suas praças e das suas ruas um eixo fundamental do desenvolvimento das suas práticas políticas, das suas práticas sociais, das suas práticas culturais, e a praça ganha uma referência nova exatamente quando se juntam essas marcas todas, e a partir daí se desenvolve um novo momento para a Praça Tiradentes. Mas é, na verdade, a ideia do mundano que acaba ganhando muita força na Praça Tiradentes, né? Hoje vocês podem ver estudantina, e quem já passou algum carnaval no Rio de Janeiro, né, sabe que isso aqui fica um movimento só. Mas já ficava há muito tempo atrás, desde o início do século XX, que essa praça tem uma referência importante, seja no sentido de experimentações de circulação urbana com os primeiros bondes a burros, seja posteriormente com os bondes elétricos, porque essa praça acaba tendo como referência, desde aquele momento inicial, a expansão para a área da Zona Norte.
Então toda a circulação para a Zona Norte se fazia basicamente, ainda se faz hoje com os ônibus, a partir da Praça Tiradentes. E ela vai ganhando essa referência de movimento, principalmente porque aumenta o número de teatros na praça e aumenta o número de empreendimentos comerciais aqui nesse lado. Ela vai deixando de ser uma área ocupada pela nobreza, cujo exemplo mais importante, né, é a mansão ali, Palacete, do Visconde do Rio Seco, que está em processo de restauração. Mas as outras áreas são áreas localizadas nesse espaço, da relação entre o residencial e o lazer mundano. Havia um teatro, que é o primeiro teatro a experimentar a dimensão gay no Rio de Janeiro, que é o Teatro São José, nome de santo, mas era o espaço do desenvolvimento dessa diversidade de gênero na cidade. Era um cinema e um teatro ao mesmo tempo, e fazia os melhores bailes de carnaval dessa região. Ao lado, com o desenvolvimento da praça, as ruas ao lado foram tomando uma referência também importante, a um deslocamento, né, da atividade da praça para as ruas. Aí vão se localizando ao redor da praça vários empreendimentos importantes, hoje ainda alguns, né? Embora a gente tenha um problema grande na Rua da Carioca, tá? Com o processo de avanço do Multiplique, né? Do Banco Multiplique, que acabou comprando um monte de imóveis e há uma demanda complicada com relação à manutenção dos negócios tradicionais da cidade, principalmente um lugar que vale a pena visitar, que é o Bar Luiz, que é um bar antigo, criado no final do século XIX pelos alemães, que teve vários nomes, Braço de Ferro, Ludwig, etc. E na guerra, com o problema da Alemanha, acabou ganhando um nome novo chamado Luiz, porque os estudantes do Rio de Janeiro tentaram quebrar o bar por conta da relação que eles achavam que havia entre o bar, os moradores alemães e a Alemanha nazista e tal. Então tem várias histórias interessantes no redor da praça, mas é essa tendência para a dimensão mundana que acaba dando à Praça Tiradentes a importância dela. É lógico que durante esse período do início do século XIX, no início do século XX, ela ganhou essa referência mundana num sentido mais aristocrático, num sentido mais que atendia às chamadas camadas médias urbanas daquele momento. Tá? No período posterior a 1930, a praça começou a ganhar uma referência nova. Ela começou a perder prestígio para um outro espaço importante do Rio de Janeiro, que acabou tomando o lugar da Praça Tiradentes como referência da cultura, como referência do lazer, que é a Praça da Cinelândia, onde existe o Teatro Municipal, que vocês viram. Aquela praça acaba substituindo a Praça Tiradentes, e a Praça Tiradentes, assim como a Lapa, que é aqui próximo, sofre um processo, entre aspas, de decadência, e essa decadência acaba fazendo com que as atividades da praça ganhem uma referência nova. Continua sendo um lugar, evidentemente, da mundanidade do Rio de Janeiro, mas essa mundanidade agora ganha o espaço da boemia e das prostitutas e acaba desenhando para a praça um destino, né, que é aquele que a praça vai ter até praticamente 2010. Era uma praça onde as pessoas vinham pegar condução para ir para as suas casas, e uma área que à noite virava o lugar dos prostíbulos. Né? Todos esses hotéis em volta da praça acabavam se tornando lugar de prostituição aqui na cidade. Isso veio acompanhado de um outro processo também complicado na praça, para a praça e para a cidade do Rio de Janeiro, que foi o avanço da violência nos anos 70, que acabaram fazendo com que a praça também virasse reduto, né, de drogas, etc. Então ela ficou meio descaracterizada. E com o processo da violência, para se manter aquilo que eram os monumentos da praça, que daqui a pouco eu vou falar,
ela ganhou grades. Aliás, a cidade do Rio de Janeiro inteiro foi gradeada, né? Inclusive os prédios residenciais, todos eles têm grade. Hoje, lá no Conselho, a gente aprovou uma regra, né? Está tentando aprovar uma regra para o Rio de Janeiro, de quem o papel. Eu faço parte de um conselho que é o Conselho do Patrimônio da cidade, patrimônio cultural da cidade, e que evidentemente faz a política de conservação da cidade. E é uma luta muito pesada para a gente isso. E a gente aprovou uma regra que o prefeito ainda vai ver se decide, da tentativa de fazer com que quem tirasse, né, as grades receberia uma isenção por um tempo de alguns impostos e tal, ver se isso dá certo e manter a ideia de não aprovar mais nenhum gradeamento de nenhum prédio, né? Isso é uma luta complicada porque o Conselho é só consultivo, ele não decide absolutamente nada, mas é uma tentativa que a gente faz de segurar a cidade. Nessa época, em que foi feito o gradeamento, a praça evidentemente perdeu toda a sua função e o monumento principal da praça, aliás são dois monumentos, dois conjuntos importantes na praça, né? A estátua equestre do Dom Pedro I, que tem uma sintonia interessante mais uma vez com a França, não é? Já que, embora o projeto seja brasileiro, do João Mafra, João Maximiliano Mafra, quem fez foi a fundição francesa comandada pelo Louis Rocher, e o Louis Rocher tinha como um dos participantes da produção na sua oficina o Rodin, né? O Augusto Rodin, que participou como estagiário da feitura dessa estátua. Essa estátua foi feita por Dom Pedro II, em homenagem ao pai, e ela tem um simbolismo interessante, não sei se vocês observaram. Ela demarca aquilo que é a dimensão da diversidade do Brasil, né? Porque ela tem aos pés do cavalo e do Dom Pedro uma série de demarcações dos índios, de toda a população brasileira. Então ela tem um arranjo especial para simbolizar a unidade, para simbolizar a importância de Dom Pedro I na independência. Então ela tem várias referências. E para marcar a dimensão mais liberal da recepção do iluminismo na política brasileira, eles colocaram um outro conjunto de estátuas. São 4 estátuas que representam a justiça, a fidelidade, a igualdade, que estão colocadas na ponta da praça, nos cantos da praça, não sei se vocês viram. Elas não estavam aqui, elas estavam em Ipanema. Só depois que a praça foi restaurada é que elas vieram de novo para cá, porque por conta da possibilidade de destruição da praça, várias partes daqui, principalmente essas estátuas, elas foram retiradas para proteção. E isso representou também a perda de uma série de lampiões que envolvem a estátua equestre e várias outras peças que existiam na praça que foram perdidas. Também foram fechados e não foram restaurados os banheiros públicos que existem por baixo da praça, que eram evidentemente lugares onde se desenvolvia, né, a prostituição, principalmente masculina, aqui. E há uma história muito interessante, uma curiosidade da praça. Aqui estamos próximos de uma unidade importante do ensino superior do Rio de Janeiro, do Brasil, que é a Escola Politécnica, que é uma escola de engenharia. Não sei se vocês passaram no Real Gabinete. Não passaram. O Real Gabinete é outro prédio importante feito pelos portugueses no século XIX, em homenagem ao Brasil, por causa das tensões com os portugueses. Mas do lado dele existe um prédio no Largo de São Francisco, que era a Politécnica e que hoje é uma unidade da Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma unidade de humanos, né? Um Instituto de Ciências Sociais e Filosofia. E dizem a história que há um canal, um túnel por baixo que ligava a universidade à Praça Tiradentes, aos banheiros da Praça Tiradentes. Esse é um registro que hoje é uma das curiosidades do Rio de Janeiro. Ninguém sabe exatamente se essa coisa existia mesmo, mas que os banheiros existiam. E a outra coisa é que no Rio de Janeiro acabou, os banheiros públicos, né? Há vários locais de banheiros públicos no Rio de Janeiro antigos,
e que foram lacrados, foram fechados pela prefeitura com medo disso, quer dizer, com medo do mundanismo da cidade. A dimensão, vocês são arquitetos, o desenvolvimento urbano do Rio de Janeiro tem uma marca muito interessante, que é uma certa razão moral, que explica o desenvolvimento do urbano na cidade, e eu posso dar alguns exemplos. Na época de Vargas, do governo Vargas, que é o período dos anos 30 até 45, 1945, havia uma restrição muito forte à prostituição, a todo tipo de mundanismo não oficial, a boemia, ao samba, etc. E, evidentemente, nessa época, a dimensão de poder da cidade, de poder do Estado, assumiu a feição urbana. Houve o uso do Agache, do Alfredo Agache, que é um arquiteto importante. O projeto dele é um projeto que vocês viram na região do Castelo, da esplanada do Castelo. Acho que vocês andaram ali pelo MEC. O MEC é Those buildings with the lodges passed by. O MEC que vocês viram, que é o Palácio Gustavo Capanema, ele é a única obra mais próxima do Le Corbusier da cidade, quer dizer, no centro do Rio de Janeiro, fora as casas, evidentemente, do Lúcio Costa e do Oscar Niemeyer. Mas ali no centro, ele é rodeado, não sei se vocês viram, é rodeado de um projeto, que é um projeto conservador, do Agache, que é o modernismo mais conservador, e vocês podem ver ali os prédios, viram os prédios, que são os primeiros arranha-céus do Rio de Janeiro. É pena que vocês não foram à zona portuária. Há no Rio de Janeiro um prédio, que é o primeiro prédio da América do Sul, ligado à Art Deco, que é o prédio do edifício à noite, que fica na Praça Mauá. Quem for por ali, dê uma olhada, que é bem interessante de ver. Ali há uma arquitetura Art Deco bem interessante, que é uma expansão do Projeto Agache. O Projeto Agache foi muito interessante, vocês devem conhecer aquela fachada da Praia do Flamengo. Conhecem a Praia do Flamengo? Não conhecem? Mas é uma boa. Sim, Bora lá. As fachadas todas da Praia do Flamengo são muito interessantes, porque elas têm uma gramática muito interessante, com o centro, com a Glória, com a Praça da Cinelândia e com a rua onde fica o consulado americano. Hoje, a Franklin Roosevelt. Os prédios têm uma vinculação interessante e depois se desdobram para Copacabana, para Botafogo, que é o Plano Agache. Só que no centro da cidade, pena que vocês não foram lá, numa avenida chamada Antônio Carlos, há dois prédios que são esse exercício da arquitetura do poder, na época do Vargas. É um prédio do Ministério da Fazenda, em que você já entra devendo, por causa da monumentalidade dele, uma escadaria assim, você já entra devendo. E o outro prédio, já que Vargas faz a apologia dos trabalhadores, do sindicalismo estatal, há um prédio do Ministério do Trabalho, que é um prédio maravilhoso. Quando vocês têm uma conferência do Lauro na quinta, perguntem ao Lauro, que o Lauro escreveu um livro sobre esses dois prédios, examinando as obras de arte que existem neles. Vale a pena ele contar a história desses dois prédios, porque tem essa relação com o poder. Assim como a Presidente Vargas, que também é uma avenida feita para a grandiosidade do poder. Então a cidade sempre ficou, o urbanismo da cidade teve sempre preso a isso. Na época da ditadura militar brasileira, isso foi pior ainda, porque acabaram com as praças todas, em função de uma justificativa do metrô. Acabaram com a Cinelândia, acabaram com uma série de lugares a partir de prédios enormes, como o da Petrobras, que vocês viram, que é o prédio da arquitetura do poder, que é aqui próximo. E essa praça ficou meio esvaziada por conta disso. Hoje ela volta, não só porque o Rio de Janeiro readquiriu a sua alegria de estar na rua, e há uma coisa que os cariocas, não sei se vocês já tiveram oportunidade, o carioca vai para o bar e ele não quer sair do bar.
Não só porque ele gosta de beber, mas porque no Rio de Janeiro é a figura da saideira. Não sei se vocês conhecem saideira. Saideira é a última coisa que você bebe no bar. Só que o carioca bebe 50 saideiras, né? Para ele não sair do bar. Ou porque ele tem que inventar uma história para contar em casa também, né? Porque carioca conta essas histórias em casa. E essa é a história, né, que eu pude trazer para vocês da praça. Se vocês quiserem mais informação, me peçam. Obrigado pela gentileza. I'm just asking Antônio to talk about something. A missão artística francesa de 1816, ela tem uma função específica, né? Ela tem que criar uma academia de artes e ofícios. E é a partir da missão artística que nasce a ideia da academia de arte, tá? Que vai se desenvolver apenas no final do século XIX, já como academia de arte, e que vai se constituir numa referência importante a partir de 1903. 1903 é uma data importante para a praça e para o Rio de Janeiro, porque é a primeira reforma radical da cidade, a reforma Pereira Passos. E no marco da reforma há uma junção interessante entre arte, política e cultura. Embora as demandas, teria que explicar a outra vez, as demandas sejam muito complicadas, tá? Mas vocês hoje passaram ali pelo municipal, não é? Pelo teatro municipal. Então vocês olharam ao redor do municipal, lá existe do lado dele o Museu de Belas Artes, que é o local da Academia de Belas Artes. Ao lado dele a Biblioteca Nacional. E na outra ponta o lugar do poder, né? A Gaiola de Ouro, que é o lugar dos vereadores do Rio de Janeiro. Esse quadrado, ele é muito significativo porque ele explica, em primeiro lugar, as complicações, os debates e as diferenças quando da reforma urbana de 1903, e além disso marca a ideia da elevação da cidade à dimensão da cultura e da civilização, que é outra marca interessante do Rio de Janeiro. Embora a gente tenha uma academia, tivesse uma academia, a cidade, a partir dos anos 50, virou só praia, né? O Rio de Janeiro sofreu um processo de naturalização tão radical que vocês vêm de fora e querem ir à praia. Mas ninguém quer ir a outro lugar. Afinal, hoje a coisa está mudando um pouco, porque a gente começou a incrementar essa dimensão da cultura. Mas em algum momento dos anos 50 a gente perdeu o pé disso. E a cidade virou natureza, deixou de ser cultura. É lógico que a natureza é cultura, no sentido da praia, mas no sentido de uma naturalização da cidade. Tanto que nós somos patrimônio mundial, patrimônio da humanidade. Mas patrimônio o quê? Natural. Então é muito mais importante a paisagem, a natureza, do que nós, do que as nossas construções, etc. E esse é um debate que o Rio de Janeiro faz, é um debate interessante para vocês arquitetos, né? Porque é um debate que define as normas de uso da cidade e restringe várias coisas que a cidade tem. É que vocês vieram no momento em que a cidade ainda está na cola da Copa do Mundo, né? Ainda tem um monte de coisa que não é costumeiro da cidade, né? Os hábitos da cidade ainda não voltaram integralmente. Então vocês ainda estão vendo os resquícios da Copa do Mundo, né? Mas é isso, não sei se você quer mais. Aí vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Se eu souber responder. Any curiosity about the square, something specific? Have there been any major historical specific events that happened to us? Teve algum aqui tem vários
vários acontecimentos históricos importantes. É que como o tempo não dava muito, eu escolhi mais essa coisa não ao redor. Mas nessa praça há um momento importantíssimo da história do Rio de Janeiro, que é conhecido como Revolta da Vacina. No final do século XIX, início do século XX, há uma incrementação de mudanças urbanas e uma das mais importantes é uma aliança entre arquitetos e sanitaristas, médicos sanitaristas. E há uma pessoa importantíssima que faz parte da história do Rio de Janeiro, e há uma construção muito interessante na Avenida Brasil, chamada Fundação Oswaldo Cruz. Há um prédio que é muito interessante, de estilo morisco ali. O Oswaldo Cruz tinha estudado na França com o Pasteur. Na verdade, no Instituto Pasteur, não com o Pasteur diretamente. O Pasteur tinha elaborado a teoria que se contrapunha àquilo que até então era a teoria usada pelos sanitaristas, que era a teoria dos miasmas. Essa teoria no Rio de Janeiro foi terrível, porque a ideia dos miasmas era que a podridão dos pântanos gerava um gás que se misturava com o ar e produzia doenças. E evidentemente que aqui no Rio de Janeiro, por conta da exclusão dos negros, da resistência à presença negra, eles associavam o negro à produção das doenças, por conta do suor do negro e tal, junto com isso. E isso fez com que a cidade tivesse o seu desenvolvimento, principalmente das classes abastadas, nas regiões mais elevadas da cidade. A área das Laranjeiras, Cosme Velho, a área de Santa Teresa, a área do Alto da Boa Vista, são as áreas que foram ocupadas pelas elites por conta exatamente do medo das doenças. Né? E o Oswaldo Cruz, para poder acabar com as doenças no Rio de Janeiro, resolveu implantar aquilo que o Pasteur tinha bolado, né? A vacina. Porque aí ele sacou que a teoria dos miasmas não servia, inventou a teoria das bactérias, dos vírus, etc. E criou as vacinas. E o Oswaldo Cruz resolveu fazer as vacinas, aplicar as vacinas aqui no Rio de Janeiro. Na verdade, no Brasil inteiro, ele não conseguiu, mas no Rio de Janeiro em especial, porque como era uma cidade portuária, né, chegavam muitos navios, ele fez um exame e houve coisas muito engraçadas, se vocês me permitem. O Oswaldo Cruz utilizou uma medida que acabou virando uma comicidade, que era comprar os ratos de quem os caçasse. Ele comprava os ratos para evitar as doenças. Só que aí o pessoal começou a produzir ratos, porque ele pagava, né, e produziram ratos, e aí não acabavam as doenças no Rio de Janeiro. Né? Mas o evento histórico mais importante disso foi que o Oswaldo Cruz organizar, aliado com os políticos, resolveu implantar uma lei que obrigava todo mundo a se vacinar. Então vocês imaginem que naquela época a ampola não era pequenininha, né? Era um ampolão. E as pessoas não podiam tomar no braço, porque furava o braço, principalmente as mulheres. Então tinha que dar nas nádegas, né? Então imagine uma cidade católica, conservadora, né? O pessoal entrar na casa e dizer assim, olha, vou vacinar a sua mulher, vou vacinar as suas filhas. Aí os caras entraram e reboliço geral, né? Do outro lado, havia também uma briga muito grande por parte de um político da época chamado Rui Barbosa, que é um liberal e que defendia que era impossível você obrigar todo mundo a se vacinar, isso era contra a liberdade. O problema é que a reunião foi feita onde é o Palácio do Visconde do Rio Seco aqui, ali do outro lado da praça, né? E aí quando saiu a decisão, estava todo mundo na praça. Quando saiu a decisão a favor da vacina obrigatória, o povo que estava na rua começou a quebrar tudo na cidade, quebrar bonde, quebrar tudo. Era o pessoal do Porto, da região portuária, da região do Morro da Providência, e a polícia começou a reprimi-los e eles foram andando para a zona portuária e transformaram a Praça da Harmonia na Praça de Resistência. E aí mais uma comicidade. Como ainda era muito desorganizada a polícia, chamaram o exército
e os revoltosos fizeram de papelão um grande canhão. Um canhão enorme, botaram na frente da entrada do morro e as pessoas acreditavam que era um canhão mesmo, né? Então durante 7 dias ninguém entrou no Morro da Providência por conta disso. São histórias do Rio de Janeiro e tem várias histórias muito engraçadas, principalmente quando o João do Rio. Eu gosto muito de um cronista da cidade chamado João do Rio e fiz um livro em função disso, e que ele é o cronista mais atuante na época e que fala do cotidiano o tempo inteiro, né? E que tem coisas maravilhosas, tipo a experiência dele com a Isadora Duncan. Conhece a Isadora? Lembra? Uma bailarina americana que era chamada de comedora de homens. Yeah. A Isadora era maravilhosa, e a Isadora veio aqui em 1915 e estava muito calor e ela não usava nada por baixo. Então imagina o horror. E ela foi recebida no Rio de Janeiro por 100 mil pessoas. Olha que a população, naquele momento, nem chegava a 1 milhão. E 100 mil pessoas receberam a Isadora, e aí a Isadora fez uma festa no Rio de Janeiro, no Teatro Municipal, foi o máximo, né? E um desses dias que ela estava aqui, ela está sentindo muito calor e pediu ao João do Rio, estava na casa do João do Rio, para levá-la a um lugar em que fosse mais fresco. E ele levou para a Floresta da Tijuca, que é Nova Boa Vista, um lugar ultra bonito e que tem uma cascata e tal. E ela chegou lá, viu aquela água, tirou a roupa e começou a dançar nua na cascata. E aí tinha um monte de gente lá que saiu correndo, né? Conta a história, todo mundo correndo, com medo da Isadora Duncan, né? Que fez um horror, fez um furor no Rio de Janeiro. Além disso, os cariocas têm uma expressão muito interessante, que é a corrida de submarino. Como é que é a corrida de submarino? Não. E a Isadora Duncan, não, você explicou. Não, eu expliquei, não, você expliquei. Corrida de submarino era você levar no carro, ou você levar, e ir para a praia e fazer tudo aquilo que a praia permitia. Os Estados Unidos são aqueles bosques, né, aquelas florestas. Em todo lugar do mundo tem isso, você leva para algum lugar. As pessoas que não têm dinheiro, etc. Né? E a Isadora, deram a Isadora um carro com um motorista italiano muito bonito. Ele já viu. Ela disse, vou Copacabana. Copacabana não era nada. Eu não sei se vocês conhecem Copacabana, no fim de Copacabana há um limite com o Arpoador, que é a Praia do Diabo, que é uma praia muito bonita. Só que a Isadora apelidou a praia de Praia da Lua, porque no luar da noite tem muitas pedras, parece uma atmosfera lunar, né? E a gente brinca que ela inventou a corrida de submarino aqui no Rio de Janeiro. Essas são histórias do Rio de Janeiro, a gente podia contar milhares, e que o João do Rio conta, participa disso. A Isadora registra a relação dela com o João do Rio na sua biografia. Então tem várias coisas interessantes aqui, a gente podia ficar 5 horas, 10 horas falando do Rio de Janeiro, mas perguntem mais. Okay, let's some question, because we have to move further. Does someone have a... Podem perguntar curiosidades estranhas. Não tem nenhum problema. Antônio, queria te agradecer.